A gente quer também, né, tentar abranger aí o ciúme em todos os seus níveis de relacionamento, né? Seja o ciúme da esposa para com o marido, da namorada para com o namorado e vice-versa, também dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, do irmão com o irmão. Então vamos primeiro à base da palavra, né, que o pastor Guerra já tem aí em mão. Tem Tiago 3,16 que fala assim: porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E aqui nós temos aqui um relato interessante no dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, define o ciúme assim: sentimento doloroso que as exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada, a suspeita ou a certeza de sua infidelidade faz nascer em alguém. Nesta definição, há o diagnóstico síndrome de ciúme são sentimento doloroso, um amor inquieto, o desejo de posse da pessoa amada, suspeita ou certeza de infidelidade. E aí fala muito sobre o aspecto passional, né, sentimental. Porque, e também tem a questão né, nós vamos falar depois aqui, que o texto hoje é sobre o personagem, questão do personagem do ciúme, né? Que a pessoa cria personagem. E a mente, quando o ciúme, ele traz fantasias na mente, assim, que a pessoa ela vai fantasiar uma coisa que não existe, ela vai formatar uma coisa que ela criou na sua mente, ela vai criar aquilo e vai trazer para dentro dela, e muitas vezes ela vai procurar coisas que não existem. Não é? Tem até uma piada assim de uma mulher que ela era tão ciumenta que o marido dela chegava a ficar procurando cabelo no paletó do marido dela. Aí ele usava um paletó marrom e falou: tá vendo, você estava com a loira, não sei o que lá, tem um negócio loiro aqui no seu paletó. Aí ele ficou tão cheio que ele falou: não vou usar paletó mais não. Aí um dia chegou com a camisa branquinha em casa. Aí ela olhou e falou: você saiu com uma mulher careca, né? Não tinha nem um fio de cabelo. Coitado desse marido, coitado dele. Outra colocação aqui interessante, que quem convive com uma pessoa ciumenta sofre demais. Porque a pessoa tem que andar pisando em casca de ovo. O ciumento também sofre bastante. Não, né? ele sofre. O ciumento sofre porque ele vai corroer aqui dentro dele. É um fogo dentro dele que vai queimando no sentido de destruir. Agora, quem convive também sofre. Porque a pessoa vai sempre estar sufocada e na vigilância do outro. Tudo que ele fizer é motivo para outro agredir. Então, muitas vezes, isso aí traz um peso muito forte e a situação é... Eu lembro de uma senhora que eu trabalhei com, o marido dela que me procurou, falou: pastor, minha esposa, eu não estou aguentando mais não. Ou ela seja curada, ou então eu vou separar. Ele trabalhava no garimpo, teve uma época que falou comigo que ela conseguiu achar ele no garimpo, ele estava no morro, lá no garimpo, achou um colega dele garimpeiro, ligou pro celular dele, o cara foi lá, falou assim, a mulher ligou, ele desceu lá embaixo, aí falou assim: tem uma mulher aí nesse morro aí, não? Ele falou: tá no morro, no meio de homem, garimpo. Então ele levou, né? Aí eu fiz um trabalho com ela, foi até muito bom, que até depois me procurou e falou: pastor, estou até sentindo um pouco de falta de um pouquinho de ciúme dela. Acostumou, né? Condicionou ele, né? Bom, nós queremos saber a sua opinião, você que está em casa, né? Pode ligar 31 3209 3301. Lembre-se, tecla opção 1, houve o atendimento até ao fim por esse telefone, para que a sua participação seja registrada. Se você quiser ligar no telefone ao vivo, para quem está acompanhando a programação ao vivo agora, é o 3253-3320. Se você tem uma opinião a respeito do assunto, mas está acompanhando o programa reprisado, pode mandar também para @Clínica da Alma, o nosso e-mail, clinicadaalma@redsuper.com.br, e a gente comenta a sua participação no programa seguinte, né? No caso de quem não está acompanhando o programa ao vivo. Bom, pastor Rogerinho, nós poderíamos atribuir, por exemplo, essa ciumeira toda a algum sentimento de perda em algum momento da vida dessa pessoa? Sim. Primeiro, Jean, a gente precisa entender que o ciúme ele não é algo apenas do ser humano. Nós vamos ver e perceber isso até em determinados relacionamentos com os nossos animais de estimação. Então, determinados animais, eles tomam predileção por alguém na família e eles ficam literalmente
com ciúmes e saem na defesa daquela pessoa e não querem que outra pessoa chegue perto. Então, nós vamos perceber que a questão do ciúme é uma coisa muito mais instintiva do que a gente pensa. É um instinto animal. Exatamente. E ele tem muito a ver com o sentimento de posse e o sentimento de perda. Então, o que realmente vai ser essa alavanca para o ciúme é essa possibilidade da perda e essa sensação de posse. Então, eu tenho e não quero perder. E tudo aquilo que chega próximo pode ser uma ameaça. Então, diante da ameaça, instintivamente eu vou me posicionar. Então, isso aí é que está a questão do instinto. Todas as vezes que eu tenho, ou qualquer animal sente, que ele está sendo ameaçado, ele vai se posicionar. E aí vem a questão do ciúme. Então, as pessoas que normalmente têm dificuldade em lidar com essa situação de perda, ou até não a perda necessária, mas a eminência de uma perda, ou que tem essa valorização, no sentido de supervalorizar aquilo que tem, né? No sentido da posse, e tem dificuldades, inclusive, de compartilhar aquilo que tem, ela vai ficar muito mais susceptível ao ciúme. Essa questão que aqui no significado, conceituado, inclusive no próprio dicionário que o pastor Guerra leu, ele justamente fala sobre isso, né, que é um sentimento de posse. Em todos os casos que pelo menos eu experimentei ministrando, acho que vocês já têm esses exemplos também, experiências, a grande maioria das pessoas que têm um ciúmes exacerbado, que vai além do normal, normalmente são pessoas que passaram por situações de rejeição, sentimento de abandono nas suas vidas. Por quê? Sim. Porque elas vão estabelecer a sua confiança, o seu sentimento de posse naquilo que a satisfaz, ou seja, naquilo que traz um certo benefício para ela em termos de aceitação, de valor, não é? Que então, por exemplo, é aquela pessoa amada, não é? Então ela vai ser tão importante, mas tão importante para aquela pessoa, que ela vai começar a se tornar algo assim fundamental na sua vida, que se eu não tiver mais, então minha vida não tem mais sentido. Então assim, eu vou morrer. Já passei uma vida, uma infância extremamente traumática, passei por várias situações. E eu tenho essa pessoa como a minha muleta. Então essa é uma das coisas muito importantes que nós temos que entender. Tudo aquilo que a gente faz para as nossas vidas como uma muleta, ela acaba se tornando o quê? Algo idolátrico. E aí nós incorremos em várias situações na nossa vida, que é esse aspecto, né, de nós criarmos aqueles ídolos dentro de nós, e isso vai o quê? Interferir no nosso relacionamento com Deus. Né? Mas como é que a pessoa, por exemplo, pode identificar se ela tem esse nível de ciúme? Porque eu entendo que o zelo é diferente do ciúme. Nós podemos e precisamos ter zelo pelos nossos entes queridos. O marido precisa ter zelo pela esposa ao ponto de se incomodar, de vê-la, por exemplo, numa esquina, conversando com alguém numa condição não interessante. É um zelo. Né? Ele quer protegê-la, então aquele senso de proteção, ele vai estar ali para estar com ela e tal. Mas até que ponto sai do zelo e vai para o ciúme? E como é que a pessoa identifica se ela tem esse quadro de ciúme que não é saudável, é nocivo ou não? É justamente nesse aspecto que nós mencionamos, que são essas questões dos personagens que a gente acaba desenvolvendo. E aí esses personagens muitas vezes se tornam aspectos relacionados com as fantasias que a gente faz. Então, assim, ela é tão forte na nossa vida, essas questões, que ela começa a ocupar um espaço que não deveria de ocupar. Então, tudo aquilo que ocupa um lugar de importância e de vital na nossa vida, antes de Deus, ou seja, no lugar de Deus, então nós já estamos incorrendo um grande problema, né? Então aí a pessoa acaba desenvolvendo então esses personagens e aí então o que nós chamamos aqui no nosso linguajar lá na clínica são os fantasmas. Então a pessoa ela é assolada por esse fantasma, ou seja, toda e qualquer situação é passível de estar sendo traída ou está sendo de uma certa forma, que é essa palavra mesmo, de traição, e ela vai viver com isso. Nesse personagem, ela vai criar, por exemplo, um dos personagens é um que vai doer, né?
É um que vem, você entendeu? Como se ele viesse e enfiasse uma coisa na pessoa que machucasse. Por trás daquilo, ela enxerga aquele personagem que ela criou. Um personagem de, por exemplo, ele vai me trair, ou ela vai me trair, entendeu? Ou está me insinuando, ou estou enxergando que algo vai acontecer na minha vida sentimental. Ou cria um personagem, por exemplo, a pessoa não gosta mais de mim, não tem amor mais por mim. Ou seja, isso na relação conjugal, sentimental, é menos difícil de se identificar. Sim. Mas numa relação mais de amizade, parental, como é que a pessoa pode identificar se ela está, em termos práticos, sim, se ela está sendo ciumenta ou não? Né? Para a gente ajudar o nosso público em casa. Eu quero, antes, Jean, de responder especificamente essa pergunta, a gente está falando muito em personagens aqui e eu acho interessante a gente ressaltar que há uns personagens envolvidos nessa relação do ciúme. Então, ninguém sente ciúme do nada e nem contra o nada. Então, nós temos basicamente três tipos de pessoas ou até mesmo personagens, eu não queria usar essa expressão para não fazer muita confusão, mas 3 personagens envolvidos nessa relação do ciúme. Primeiro é aquele que sente o ciúme. Então, ele é o personagem totalmente ativo, ele sente, ele é o autor do ciúme. A segunda questão é de quem ele sente ciúmes. E aí é que está. O cônjuge, né, o marido sente ciúme da esposa, o pai sente ciúme do filho, a mãe sente ciúme da filha, né? E o terceiro personagem, que pode até ser mais de um, não precisa ser necessariamente um, o agente causador do ciúme. Então, por exemplo, a mãe ela tem dificuldade com a filha ou com as filhas porque ela tem ciúme das filhas com relação ao marido. Então, na realidade, ela tem ciúme do marido e o causador desse ciúme são as filhas, que ela vê em determinado momento competindo. Então, são outras mulheres competindo comigo a atenção do meu homem, do meu marido. Inclusive os próprios filhos. Né? E também vemos isso nas filhas, né? Então, as filhas terem ciúme da mãe. Então, ciúme da mãe, que é o causador do ciúme, porque as filhas querem a atenção do pai. Mas isso também acontece com a mãe e os filhos, isso acontece com o pai em relação aos filhos perante a mãe. Pelo menos quando um bebezinho, né, recém-nascido. Exatamente. Isso. Colegas de trabalho. Você vai perceber que essas relações elas vão estar norteando ou permeando todos os nossos relacionamentos. Então, tem gente que tem ciúmes dos colegas de sala. Inclusive na dependência emocional, sim, né? Que traz um ciúme muito grande, né? Essa dependência emocional aí traz um ciúme muito forte. Então, coleguinhas mesmo de sala, de repente ele vira e fala que fulano é a minha melhor amiga. Então, hoje é a melhor amiga. Aí amanhã a fulano, que era melhor amiga, já está conversando com o outro, já escolheu o outro para lanchar. Aí aquela pessoa já fica assim, ela já não é mais a minha melhor amiga, eu fiquei sem a minha melhor amiga. Então, essa é uma relação que nos permeia em todos os sentidos, né? Agora, como eu vou identificar isso? Aí eu tenho que ver se aquela expectativa que eu estou pondo naquela pessoa e na relação daquela pessoa para comigo, se essa expectativa é uma expectativa que está visando o meu bem ou o bem da nossa relação. Então, isso é uma coisa, porque o ciúme ele tende ao egoísmo. Sim. Então, quando eu começo a perceber que determinadas posturas que eu estou tomando em relação a determinada pessoa, num nível de relacionamento, eu estou preocupado exclusivamente com a minha satisfação pessoal, então isso é um perigo e está muito próximo do ciúme. E é aquilo que o Rogério falou aqui e inclusive repetiu. Quando eu estou colocando algo num lugar que não é o lugar devido,
ou alguém numa posição que não é a posição devida. Eu estou colocando naquela pessoa ou naquelas pessoas uma expectativa que não tem que ficar sobre elas. Né? Essas expectativas devem ficar sobre mim, sobre Deus, ou até mesmo sobre elas, mas não no nível de exclusividade. Né? Tem uma questão espiritual também, muitas vezes há um ciúme dentro disso aí também, que a pessoa fica com ciúme, por exemplo, o outro é mais espiritual do que eu, ele recebeu mais do que eu, por que está acontecendo com o outro? Tem gente que fica até com raiva de Deus, porque que sou deu fulano tantos dons e eu não tenho nada. Essa área de dons, então, essa área de dons é algo assim. A inveja e o ciúme, poderíamos dizer que é a mesma coisa ou são parentes? São parentes. São parentes parentes, próximos, bem próximos. Com certeza, e bem próximos. Viu? Irmã siamesa? Com certeza, Virgínia. É porque, se for pensar bem, a inveja e o ciúme, quando você compara ali, olhando pelo microscópio, deve ter muitas semelhanças, né, nas características. Né? Elas são aplicadas em situações um pouco diferentes, mas há muita semelhança. Porque a inveja, a pessoa deseja o que é aquilo do outro, que você tem. Aquilo que você tem. Eu quero ter e desejo. Chega até a destruir o outro, né, pensando que é melhor o outro cair. Tem muita gente que faz isso, porque veneno embaixo. Aí eu resolvo o meu problema, então não preciso ter inveja mais. O né? ciúmes então, já é, desculpa, o ciúmes já é aquilo que eu já tenho. Sim. Ou, teoricamente, já é meu. Já é meu. E eu não quero perder de jeito Isso, nenhum. é o contrário. Então, os ciúmes aqui, puxa, como eu gostaria de ter a voz que você tem, né? Poder falar assim. Entendeu? Já para eliminar qualquer inveja. Já tirou qualquer Já acabou inveja, qualquer possibilidade. quebrou qualquer barreira. Então, os ciúmes é isso que eu gostaria de ter ou ser, e aí então eu entro num processo, aí sim, de fantasia, muitas vezes de personagem para ser o mais parecido o que você tem ou o que você é. Né? Agora, a questão do ciúme é aquilo que, teoricamente, eu já tenho e eu não quero perder de jeito nenhum, porque aquilo se tornou algo vital na minha vida a nível de sobrevivência. Agora, o ciúme cega, ele pode cegar? Cega. Sim. Totalmente. Deixa a pessoa cega totalmente e depois que cega a pessoa, ela parte até para certas atitudes já de agressão. Que aí chega um ponto de agredir. Por exemplo, eu trabalhei com uma mulher que ela falou comigo, eu falei, por que você tem tanto ciúme do seu marido? Ela falou assim, eu queria colocar ele numa redoma e cuidar dele em casa, ele nem sair de casa, de tanto ciúme que ela tinha sempre. Esse marido deve ser bom mesmo. A mulher que ele botou numa redoma? Não, no sério, falou desse jeito comigo. Eu queria colocar. Então, muitas vezes, aí, né, aí vem o trabalho e tudo. A pessoa chega até a agressão, né? Que chega mesmo. Não, estou aqui pensando aqui, estou aqui refletindo nas palavras que a nossa diretora está falando aos meus ouvidos aqui, né, que tem marido que a mulher fica doida para deixar do lado de fora, quer que vai embora e que não entra nunca mais. As outras querem colocar As outras querem colocar numa redoma. Né? Mas aí o ciúme leva a pessoa ao isolamento, né? Porque a pessoa começa a se isolar e isolar a outra também. Aí fica aquele negócio, né? Porque acaba criando no outro uma solidão a dois, que é a pior solidão que tem a dois. Você estar junto com a pessoa e sentir só. Essa é pior possível, que tem. é possível. E é possível, você entendeu? Essa é a pior. Não é? E leva a isso. Eu queria voltar, Jean, naquela relação que a gente estava discutindo agora há pouco, com relação ao ciúme e à inveja. Uma das coisas interessantes, porque elas não são a mesma coisa, elas, como você mesmo disse, elas são parentes, mas eu queria dar um exemplo para ilustrar, para tirar e ajudar a gente a entender. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com Deus. Vou colocar um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus. Eu não preciso ter ciúme de Deus. Porque Deus me ama e Deus te ama. E Ele é o suficiente para nós dois. Para nós dois. Né? Ele é suficiente para nos suprir. Agora vamos ver o seguinte. Eu recebo de Deus alguma coisa e você recebe de Deus algo que eu gostaria de receber. Então, eu naquele momento, apesar de já ter recebido algo de Deus, o que eu queria ter recebido é o que você recebeu. E aí eu tenho inveja do que você recebeu.
Mas né, quem que deu? Foi Deus. Aham. Então, a minha inveja vai fazer com que eu tenha ciúme do relacionamento de Deus com você. Entendi. Então, mas Deus gosta mais dele do que de mim, ou Deus não gosta de mim. Ele gasta mais tempo na presença de Deus do que eu? Exatamente. Deus me abandonou, Deus... E aí sim, aí é o ciúme. Eu tenho ciúme em relação a Deus, porque motivado pela inveja que eu tenho em relação a você. Entendeu? Então, são duas coisas distintas, mas e andam juntas. Por quê? Porque a inveja pode gerar o ciúme. Claro. Bom, para você que está acompanhando a programação agora, ligou a televisão agora aqui no nosso Clínica da Alma, nós estamos falando sobre ciúmes, né? Qual é a sua opinião sobre ciúmes? Você se considera uma pessoa ciumenta, né? Você se considera alguém que quer possuir tudo e todos, né? Só para você? Você pode participar também pelo 3209-3301, código de área de Belo Horizonte 31. Lembrando que por esse telefone o atendimento é eletrônico, você precisa ouvir esse atendimento até o fim, né, e registrar a sua participação. Temos também o telefone ao vivo, obviamente para quem está acompanhando a programação ao vivo, porque é possível que há pessoas assistindo a programação reprisada. O telefone ao vivo, portanto, é o 3253-3320 e temos ainda Twitter e e-mail para quem gostaria de participar por esses canais. Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail é clinicadaalma@redesuper.com.br. Lembrando, falando hoje sobre ciúmes aqui no nosso Clínica da Alma. Agora, o ciúmes ele pode ser manifestado a partir de que idade? E se começa desde cedo, se a resposta for essa, como é que a gente pode ajudar as crianças a educar o ciúme ou curar o ciúme? Você tem, né, filho? Tem 3 filhos. Todos nós aqui temos, nós sabemos, né? Você põe um brinquedinho, você também nem mexe nele. Chegou outro menino, vai lá e pega o brinquedo e começa... Já começa a dizer, já meu. começa, é meu, ninguém põe a mão e tal. Você tem que levar, bater papo com o menino para ele deixar o outro brincar. Isso aí já é um ciúme. Não, chegou, vai pegar o que é meu. Então já está dentro disso. Então a coisa. Não aceita o irmãozinho sentar no colo do pai e da mãe? O pai e a mãe é só dele. É só dele. Ou Então dela. você vê que já começa desde. Então tem que ser trabalhado. Eu creio desde a infância isso tem que ser trabalhado. Mostrar à criança que, né, que ela tem o dela, o outro tem o do outro, ela não deve pegar o do outro e tal. Eu acho legal, tem uma história do menino interessante que o irmão dele deu uma pedrada na cabeça dele. E quando ele estava no médico, o médico falou assim, eu vou te dar um chocolate que precisa deixar eu dar os pontos na sua cabeça. Aí ele comeu meio chocolate e colocou a outra metade no bolso. Aí ele falou, para que você colocou a outra metade no bolso? Ele falou, eu vou levar para o meu irmão, mas não foi ele que te deu a pedrada? Ele falou, mas ele é meu irmão. Então, você entendeu? Olha a diferença disso aí, né? Que ele quis dar o chocolate para o irmão dele, mesmo prejudicando ele. Ele não tinha esse tipo de atrito com o irmão. Se a gente pudesse pensar, por exemplo, num antídoto para o ciúme, existe um antídoto só ou tem que ser uma composição de coisas para formar um antídoto para o ciúme, contra o ciúme? Olha, como a gente já colocou aqui antes, Jean, o ciúme ele tem duas causas que a gente precisa ressaltar. Primeiro, que é a questão da perda e a situação da rejeição. Né? É uma situação que ela pode começar desde criança, sim. Eu tinha um casal na igreja, eles trabalhavam juntos comigo. Sim. E eu aprendi uma coisa muito interessante com eles. Apesar de eu ser pastor deles, eu aprendi muito com eles e glória a Deus por isso. Eles tinham 2 filhos e os filhos nasceram de uma idade bem próxima. Então eles tiveram um menino, depois tiveram uma menina. E o que eles faziam? Qual dos 2 ia pegar a menina que era mais nova porque estava chorando? Aquele que não tivesse ocupado com o menino. Então, a menina estava chorando, qualquer colo ia servir. Mas o menino que já estava maior, ele já tinha uma relação de perda. Sim. Então, se ele tivesse junto com o pai e o pai largasse ele para ir ficar com a menina porque estava chorando, ele ia ter a perda, ele ia viver o ciúme. Então, o que é que eles trabalharam entre si?
quem faz a opção? Quem faz a opção é aquele que já sabe. Então, eu vou ficar com o menino porque eu já estou com ele. Como você, né? Aí o outro. Como você não está com ele, você vai e supra a necessidade da outra que está chorando. Por quê? Porque ele vai ter a necessidade suprida independente de quem for lá. Então, se a menina está chorando porque está com fome, independente de quem for e der mamadeira, ela vai mamar e vai parar de chorar. Mas o outro, o mais velho, não. Aliás, é um desafio muito grande para os pais, né? Sim. Principalmente pais que começam cedo, não têm muita experiência e não sabem fazer exatamente essa diferença entre um filho e o outro. Acho que o outro está maior, ele tem que entender, ele é obrigado a entender. Outra falta de sabedoria que acontece muito é quando as pessoas vêm visitar os recém-nascidos que já têm irmãos mais velhos e começam a elogiar só aquele bebezinho, né, que nasceu ali, recém-nascido, e deixam o outro de lado. Ou vai no aniversário do bebezinho e leva presente só para um, esquece que o outro de 2, 3, 4 anos está ali também na expectativa de ser atendido, né? E as pessoas não sabem criar esse equilíbrio e gera grandes feridas no futuro. Né? Exatamente. Então, essa é uma situação que ela vai gerar esse tipo de sentimento, o ciúme, gerado exatamente por causa da perda, por causa da troca, por causa do sentimento de rejeição. Então, essas coisinhas pequenas que a gente precisa prestar bastante atenção, e ainda quando criança. Porque se há essa ferida desde a infância, a tendência é essa ferida ficar cada vez maior se não for curada. Bom, nós temos aqui participações extremamente interessantes dentro do nosso tema, algumas até polêmicas, né? Mas muito relevantes. Eu gostaria de citar cada uma delas e aí a gente vai comentando, respondendo ao longo da citação. Aqui de Belo Horizonte tem uma participação que não citou nome, mas o telefone está aqui registrado. Provavelmente uma mulher, porque ela escreve dizendo o seguinte: quando passa uma moça bonita, certamente é uma mulher, meu marido fica inquieto e acaba olhando, e eu não tenho vontade de sair com ele por isso. Isso me abala e me fere muito. Como agir? Bom, vale dizer aqui que é do ser humano usar as portas de entrada que ele tem inicialmente do que outras, né? Por exemplo, os homens, as portas de entrada dos homens que chamam a atenção dos homens é o olhar, das mulheres são os ouvidos, a audição. Então a esposa aqui está se sentindo ofendida, no certo sentido, porque o marido olha quando passa uma mulher. Como é que age nesse caso? Essa é uma das áreas assim mais difíceis realmente de se trabalhar com a questão dos homens. Não que seja difícil, mas usar essa expressão comum de acontecer nos homens. E precisa passar por algumas ministrações, porque na realidade isso precisa ser trabalhado, essa questão de desejar, ou seja, de estabelecer através dos olhos, que a própria palavra diz que é a janela da nossa alma, não é? Que entra essa questão da visão, da questão do desejo, do lascivo, né, que está relacionado. E a gente sabe que, inclusive, essa tem sido uma escravidão de uma série na vida de homens, onde, através dos seus olhos, entraram essas imagens que ficam no subconsciente e a ação de espíritos malignos que atuam justamente atrás da área da pornografia, por exemplo. Pastor Rogério, mas vamos abrir um parênteses aqui. Nós não podemos afirmar que toda vez que um homem olha para a mulher, ele está cobiçando essa mulher. Não, mas a grande maior parte. Mas a palavra de Deus fala sobre isso. Sim, né? mas o fato de um homem olhar para uma mulher, por exemplo, eu ia chegar lá. Passou na rua e olhou. Que você já chegou lá na frente, né? Então não deu porque senão daqui a pouco a gente toma pedrada ali, porque todo homem vai dizer assim, mas não é todo homem que olha. Eu olho para a mulher e não cobiço. Inclusive a gente postou no Facebook da Clínica da Alma sobre exatamente isso, essa questão. Então, na realidade, existem situações muitas vezes antigas que precisam ser trabalhadas, né, onde muitas vezes as experiências do passado se tornam assim umas janelas para que o homem fique aprisionado nessa área. Agora, tem outros aspectos que na realidade você pode olhar para as mulheres, não digo, e desejá-la
né, cobiçá-la. Eu posso olhar para uma pessoa e eu achar, puxa, que mulher bonita, e nem por isso eu achar que, eu ver que eu estou desejando sexualmente. Sim. Assim como eu posso olhar para algum homem e dizer, poxa, que homem bonito Sim. aquele. E verdadeiramente é. Agora, essa é uma linha muito tênue, Sim. que precisa ser trabalhada esses dois aspectos. Claro. Então, assim, por isso precisa se entender se realmente se tornou uma prática, né, onde os homens ficam aprisionados nesse sentido. Então, como se pode fazer isso? Precisa ser trabalhada essa área na vida do homem, não é? E você também entender, precisa saber se de repente não existe já alguma coisa antiga de sequela na sua vida, do passado a nível de traição, de se sentir abandonada, traída. E aí então, você sempre o tempo todo está olhando para os olhos do homem para ver se ele está olhando de uma Sim. forma lasciva, desejando, né? E realmente então precisa ser trabalhado dos dois lados, né, nessa parte. Não, eu penso também que essa esposa aqui, por exemplo, né, ela precisa ter a sua autoestima Isso. melhor trabalhada mesmo, porque se Senão- ela entende que outras mulheres têm chamado a atenção do olhar do marido dela, Exato. ela precisa então se posicionar para que ela seja esse centro de Exatamente, atenção. exatamente. E orar é muito interessante a oração para que Deus coloque o olhar do esposo só para ela, né? Outra coisa também, né? O cara tem que ver que se a mulher é muito ciumenta, ele evitar isso. É claro. Porque ele vai arrumar problema. Sim. Mesmo ele não estando olhando com interesse com nada, ele vai ter que evitar. Porque ele sabe a mulher que ele tem. Sim. Senão ele vai arrumar problema com ela. Então é melhor evitar, aí ele tem Exato. que zerar nisso aí. Porque conforme, né, a mulher vai olhar mesmo, vai ficar. Tem mulher que. Eu trabalhei com que ela andava no shopping com o cara olhando pro olho dele. Sem brincadeira, falou comigo, eu olhava pro olho dele. exatamente. Para onde que o olho dele estava virando? Misericórdia. Você entendeu? Misericórdia. Não é Escravidão. fácil, não, é escravidão. Ué. Bom, uma outra participação também que não se identifica, mas é de Belo Horizonte, diz, quando esses ciúmes vêm da mãe e ela domina a vida dos filhos, como devo agir? Sendo nora e ela liga o dia inteiro pro meu marido. Então está aqui uma nora desabafando, né? Como não se identificou, então nós podemos colocar dessa forma. Então ela diz aqui, a mãe fica na cola do filho o tempo todo, o marido dela, como é que faz? E aí? Cortar o cordão umbilical. Na realidade, Cortar o cordão cordão. espiritual e emocional está ligado. Precisa ser cortado isso, né? Porque a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, os dois tornarão uma só carne. Então, assim, só que a dificuldade de se tornar uma só carne, muitas vezes está isso, não é? Porque uma ação de uma mãe extremamente possessiva, não é? E que tenta monitorar os filhos o tempo Mas às vezes todo. o filho alimenta isso também, Claro, né? claro que sim, porque ele acostumou a isso. Né? Ele acostumou É nesse bom sentido. pra ele. É porque, na realidade, assim, quando não liga, aí se sente mal, né? Sentimento de culpa. Puxa, eu não liguei pra minha mãe. Então, assim, isso é um trabalho que tem que ser feito na vida dele. Para quê? Para que o seu casamento, né, com a sua esposa, realmente ambos se tornem nossa carne em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Né? Ó, tem uma outra participação de Juiz de Fora, a Ângela diz assim, minha filha tem 16 anos, namora um rapaz de 18 e ele tem ciúmes doentio por ela, chega a ser meio agressivo, o que faço? Aí a Complicado, questão hein? da agressividade já está num já patamar tá num alto. nível É. né, que precisa realmente cuidado. Né? Tem que ver a origem desse ciúme, esse moço precisa ser tratado. Exato. Né? Se ele já tem características de violência, Imagina para frente. então Inclusive precisa até ser feita a denúncia, né? Se há violência doméstica com aqui, ele certeza. tem que ser denunciado. E aí né? tem uma responsabilidade muito grande dos pais. Se ela tem 16 anos e ela mora junto com vocês, então os pais têm autoridade sobre a vida do filho, né, e da filha. Então os pais podem se posicionar e dizer, olha, esse relacionamento não está sendo bênção na sua vida, então você tem que cortar, porque ela é menor e os pais têm autoridade sobre a vida dela. Né? Bom, uma outra pergunta também que nos chega aqui de Belo Horizonte, a Rosana diz, olha, qual o conselho que os pastores têm para um pastor casado que às vezes dá mais atenção para a igreja do que para a esposa? O que faço com essa inversão de valores? Isso aí é uma coisa que é comum de acontecer, por um lado, né? Pastor Guerra, quer responder essa? Porque aqui nós três somos pastores, temos Joga a famílias, né? Mas assim, Joga a bomba. Ele tem que tomar cuidado. realmente tem que tomar Porque cuidado. isso é reclamação de muitas esposas de pastores reclamam desse zelo pela igreja, muitas vezes ele deixa um pouco a família. Então ele tem que vigiar, né? Ela vai ter que sentar com ele, tá? Você que ligou, senta com sua esposa, né? Coloca para ele, né, o que ele está deixando defasado dentro de casa, explica para ele, tenta fazer com que ele, né, divide um pouco essas tarefas aí
e olhe um pouco para dentro de casa. Isso vai ser um diálogo seu com ele. Ora antes, busca a direção de Deus e tal, e mostra para ele que você está defasada dentro de casa, né, na questão de cobertura e tudo, porque isso acontece muitas vezes. Talvez não é nem porque ele está largando, porque talvez ele está, né, sendo dedicado à igreja e acaba esquecendo, mas talvez a precisa de ser alertada. Talvez você alertando ele acorda para isso. A igreja sempre vai ter gente doente, sempre precisando de cuidado, mas a família é a primeira, né, que precisa ser Então cuidada. ela tem que alertar, né? Eu acho que isso é importante, sentar e alertar. A gente está tocando no aspecto da igreja, mas isso não é só na igreja. Exato. Isso acontece em qualquer área profissional. Então, a pessoa, por exemplo, que fica até tarde na empresa, que sai da empresa, que leva trabalho para casa, né, que está almoçando e falando no celular, que atende final de semana. Então, isso não é só... Isso, infelizmente, acontece na igreja, Sim. mas também não acontece só na igreja. Então, aí é que precisa rever, né? Primeiro, a demanda, se essa demanda da esposa, se ela realmente ela é legítima ou não, porque às vezes ela tem um déficit de atenção e exige, né, essa atenção, ou se realmente a pessoa está dando mais atenção do que devia.